Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem, irmãos. Nós estamos estudando, na verdade, nós estamos abordando um tema. E o tema é esse que está aqui no monitor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o tema que estamos abordando. Na quarta-feira passada, nós falamos um pouco sobre o que é servir ao Senhor. O que significa isso? Quando nós falamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o que significa? E nós falamos que servir ao Senhor envolve trabalho, envolve escolher, de fato, servir a Deus de verdade, cultuar a Deus de verdade, envolve uma entrega, envolve dedicação da nossa parte, envolve submissão e assim por diante. E hoje, irmãos, eu quero trazer para os irmãos alguns exemplos de família que tiveram a oportunidade de servir ao Senhor, que tiveram a oportunidade de tomar essa mesma decisão que Josué tomou e que cada um de nós tomamos, que nós e nossa família serviremos ao Senhor. No texto aqui de Josué, nós já falamos sobre isso. Josué está intimando o povo de Israel a tomar essa decisão. E porventura, se há alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, hoje é o melhor dia da sua vida para você fazer isso. Tomar essa decisão de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E eu quero apresentar alguns exemplos. Nós vamos apresentar 3 bons exemplos para a gente observar e seguir os seus passos. Mas o último, eu quero apresentar um mau exemplo para que nós venhamos ver as consequências de quando nós negligenciamos a Deus, negligenciamos nossa família e assim por diante. Muito bem. O primeiro exemplo, eu quero abordar o exemplo de Noé. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 9. Diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Nós temos aqui, estamos diante da história de Noé. Se você está fazendo a sua leitura bíblica anual, se você começou novamente, você recentemente passou pela história de Noé. A geração de Noé estava completamente depravada, estava longe de Deus e sendo maus, e a maldade deles crescia a cada dia. Então Deus, na sua justiça e santidade, trouxe juízo, trouxe dilúvio. Mas quando Deus olhou para o mundo, Ele encontrou um homem justo, um homem segundo o seu coração. A palavra justo, irmão, significa, ou melhor, não significa que ele era bonzinho, mas significa que ele era salvo em Cristo Jesus. Da mesma maneira que para você ser salvo, você teve que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, Noé também foi salvo pela fé em Jesus. A diferença é que você creu em Jesus que um dia já veio para morrer por você. Noé creu em um Jesus que viria para morrer por ele. Mas ambos somos salvos pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus ele chama Noé para um trabalho. O trabalho, o serviço de construir uma arca. Construir uma arca para que ele pudesse ser salvo do dilúvio. Mas o interessante é que Noé não entra sozinho na arca.
Noé entra acompanhado com algumas pessoas, além dos animais. Noé entra com sua esposa, entra com seus 3 filhos e com suas 3 noras. Lá em Gênesis 7:7 diz assim: Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Uma pessoa sem entendimento pode olhar para a vida de Noé e achar que Noé teve um ministério fracassado. Assim como alguém pode olhar para uma pequena igreja no interior de Minas e falar, não, aquela igreja é pequena, tem pouquíssimas pessoas lá. Aquele pastor teve um ministério fracassado. Mas, irmãos, Noé não teve um ministério fracassado, pelo contrário. Noé obteve sucesso em seu ministério. Por 2 razões. Primeiro, é que Noé foi chamado para construir uma arca. E ele obteve um grande sucesso nisso. Concorda comigo? Que durou todo o tempo lá do dilúvio. Suportou tranquilamente. Ele seguiu as normas, as determinações de Deus e tudo deu certo. Não era a parte dele convencer ninguém para entrar na arca. Mas com certeza, cada martelada que ele dava, anunciava um juízo vindouro. Mas a segunda coisa que mostra que ele teve um ministério de sucesso foi que ele não entrou na arca sozinho. Ele entrou com toda a sua família. Noé alcançou o seu lar. Eles entraram na arca porque a sua família creu no mesmo Senhor e Salvador que Noé também cria. O exemplo de Noé nos ensina a responsabilidade que todos temos de nos empenhar para ganhar a nossa família para Jesus. Nós não podemos negligenciar isso, meus amados irmãos. O exemplo de Noé nos ensina que se há alguém em nossa casa, em nossa família, que não conhece a Cristo, que não conhece Jesus, que não conhece o Evangelho, eu não estou dizendo que é religioso, porque ir a uma igreja ou pertencer a uma igreja não significa nada. Tem muitas pessoas indo regularmente em cultos em igrejas, mas estão perdidos porque ainda não confiam em Jesus Cristo. Ainda não receberam Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é religiosidade que salva, é a fé em Jesus Cristo. E Noé, ele alcançou a sua família. Meus amados irmãos, nós como salvos em Cristo, nós precisamos entender que só existe um caminho para o céu, e o seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por nós. Ele derramou na cruz o seu sangue precioso. Ele ali na cruz sentiu a agonia da morte para nos salvar, para salvar a mim e salvar a você. E se você se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Cristo, confiou a sua eternidade a Jesus, você é salvo. Mas se há alguém na sua casa que ainda não creu em Jesus, é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade de empenhar a sua vida para alcançar aquele familiar, aquele membro da sua família para o Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro de um exemplo lá em Cuiabá, o irmão Maurício. O irmão Maurício, minha mãe é membro lá da igreja em Chácara dos Pinheiros. Minha mãe conhece muito bem o irmão Maurício. O irmão Maurício, durante anos, orou pela salvação da sua esposa. Uma católica praticante, ajudava o padre no serviço ali da hóstia e tudo mais. Mas era uma senhora apenas religiosa, não conhecia o Senhor Jesus Cristo. E um dia eu cheguei no irmão Maurício e falei, o irmão Maurício chegou em mim com lágrimas e falou, pastor, meu sonho é ver a minha esposa aqui na igreja comigo, cantando um especial do cantor cristão comigo aqui na frente, com lágrima nos olhos. E eu falei para ele, irmão, vamos orar pela salvação da dona Deli. Amém, pastor. E aí eu desafiei ele, vamos estudar a Bíblia juntos, irmãos. Eu vou lá na casa do Senhor, uma vez por semana, estudar a Bíblia juntos, para a gente tentar alcançar a esposa do Senhor para Jesus.
E ele falou, top, eu estou junto com o senhor. E eu comecei a dar o estudo bíblico para a dona Deli. 6 meses dando estudo para a dona Deli toda semana. E nada da dona Deli entregar a vida a Cristo. E aí o estudo acabou. E de repente, falou, e agora? O irmão chegou de mim e falou, e agora, pastor? Agora a nossa parte nós fizemos, agora nós vamos orar. Continuar orando pela salvação dela. E continuamos orando. Sabe, estava tudo certo para a gente vir embora para cá. Já foi feita a despedida nossa lá em Cuiabá. Tudo certo. Chego aqui em Cássio. Uma semana, irmãos, uma semana depois que eu estou aqui, eu recebo uma ligação. O irmão Maurício. Pastor, estou ligando para o senhor, pastor. Eu tenho um testemunho para falar para o senhor, pastor, mas não vai ser eu que vou falar, não. Vai ser a Deli. E ele passou o telefone para a Deli. Pastor, o senhor foi embora, mas o trabalho do senhor não foi em vão, não. Eu falei, por que, dona Deli? Porque eu aceitei Jesus como meu Salvador e eu decidi que eu vou servir ao Senhor Jesus junto com meu marido lá na igreja. É membro lá da igreja, serva fiel juntamente com seu marido. O irmão Maurício realizou o sonho dele de cantar um especial com um cantor cristão com a sua esposa. Irmãos, pode demorar anos, pode demorar décadas, mas confie, ore, busque o Senhor e Deus pode salvar. Ele tem poder para salvar. Empenhe sua vida, dedique sua vida para ganhar a sua família para Jesus, para que você possa fazer como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O segundo exemplo é o exemplo de Jó. E aqui eu quero fazer uma observação. Caso eu chamar Jó aqui de Ló, vocês entendem que é o Jó. Tá certo? Combinado aí? É o Jó. Então, abra sua Bíblia comigo lá em Jó, capítulo 1, versículos 1, 4 e 5. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo 4. E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Nós podemos ver aqui, irmãos, que Jó ele tinha 10 filhos. E seus filhos tinham o hábito de fazer festa, eram batistas aqueles lá. Gostava de comer, gostava de fazer festa, reuniões. Só que sempre quando eles faziam esses banquetes, depois do banquete, Jó, ele tinha um costume. E qual era esse costume? Ele tinha um costume de mandar chamar os seus filhos e santificá-los. Ele acordava de madrugada, fazia sacrifícios em prol dos seus pecados, para que, porventura, se caso algum deles cometeu algum pecado, Deus pudesse perdoar os seus pecados. É logicamente que o ritual dele tem tudo a ver com o Antigo Testamento. Mas, irmãos, uma coisa importante aqui de Jó, é que Jó se preocupava com a vida espiritual da sua família. Jó fazia a função de um sacerdote para o seu lar. E o exemplo de Jó nos ensina a responsabilidade que nós, homens, maridos, pais, temos diante de Deus e diante do nosso lar, de sermos sacerdotes do nosso lar. Obviamente, nós hoje não precisamos fazer holocaustos, não precisamos fazer sacrifícios. Mas nós que conhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador,
Precisamos trabalhar com o coração da nossa família, levando a nossa família cada dia para mais perto de Jesus. Trabalhando a espiritualidade do nosso lar, fazendo culto doméstico, orando juntos, lendo a Bíblia juntos, incentivando os seus filhos a ter um tempo de devocional, incentivando os seus filhos a sempre participar das programações da igreja, sendo exemplo para a sua família. Nós precisamos, irmãos, agir como servos do Senhor Jesus Cristo diante da nossa família. A família, irmãos, certamente é o nosso primeiro ministério. Nós temos a responsabilidade diante de Deus de cuidar, zelar da vida espiritual do nosso lar. Essa responsabilidade não é do seu pastor, é sua como homem de Deus. Eu estou lendo um livro que fala justamente da responsabilidade do homem, de ser um homem de Deus dentro do seu lar. Deus nos chamou para ser líderes do nosso lar. E, irmãos, liderar não é mandar. Liderar não é humilhar a esposa. Liderar não é ser agressivo com seus filhos. Liderar é ser exemplo e sempre trabalhar para levar a sua família para mais perto de Deus. Sempre. A missão de todo salvo é trabalhar o coração do seu lar. Cada membro da família tem o seu papel. Eu gostei muito da ideia de ministério. A gente fala muito de ministério na igreja. Domingo de manhã falamos sobre o ministério da limpeza da igreja. É um ministério que nós temos, amém, irmãos? É algo que fazemos para quem? Para o pastor? É algo que fazemos para a igreja? Não, fazemos para quem, irmãos? Para Deus. E trabalhar com o coração da nossa família, trabalhar dentro do nosso lar, levando o nosso lar para mais perto de Deus, é um ministério, e é o nosso primeiro e principal ministério. O irmão Jean, dirigente da música. Mas o ministério dele mais importante não é a música. É importante, mas não é o mais. O ministério mais importante do Jean é a dona Suelen. O ministério mais importante do irmão Jean é o Luiz, Gustavo e o Davi Luiz. O ministério do marido, o principal ministério do homem, do marido, é a sua esposa. O principal ministério da esposa é o seu marido. Permita-me que o Sávio e a Camila, é só os dois hoje. Tem o Jonas e a Ana também, né? Só os dois. Jonas, seu principal ministério hoje é cuidar do coração da Ana. Seu também, sabe? O seu principal ministério, cuidar do coração da Camila. E vice-versa. Irmã Ana, seu ministério é seu marido. Irmã Camila, seu principal ministério, seu marido. Cuidar dele, zelar dele. Auxiliar ele. E assim por diante, isso funciona dentro da nossa casa também. O seu principal ministério não é futebol, não é o Jornal Nacional, seu principal ministério não é o Facebook, Instagram e assim por diante. O seu principal ministério é a sua família. Você precisa entender isso. Todos nós, irmãos, precisamos entender que existe uma ordem de prioridades. Vocês sabem qual é a ordem de prioridades? Deus, família e trabalho. Deus, família e trabalho. Deus acima de tudo. Nosso alvo, nossa razão de existir é dele. Mas depois de Deus é a nossa família, é o seu lar. E depois do seu lar, o seu trabalho. Cada um tem a sua importância. O trabalho não é porque ele está em terceiro que significa que ele é menos importante. Ele tem a sua importância. Mas, irmãos, nós não podemos negligenciar família e Deus por causa de trabalho. Amém? Então, Jó nos ensina a responsabilidade que temos
de ser sacerdotes do nosso lar. Em terceiro lugar, o exemplo de Abraão. Gênesis 22, 1 a 14, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe disser. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, a Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Pai, meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui fogo e lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, irmãos, isso é fé. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs ordem à lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Irmãos, que história magnífica, que história linda de amor e de entrega. Irmãos, nós estamos falando de um homem aqui que recebeu uma promessa de Deus, que na sua velhice iria ter um filho, e ele teve, Isaque. Um milagre. E aqui já moço, rapaz, Deus vira para Abraão e fala: olha, oferece Isaque em holocausto para mim. Abraão poderia questionar, mas o que nós vemos de Abraão é simplesmente: sim, Senhor. Ele obedeceu. Pegou o seu único filho, talvez o seu maior tesouro que ele tinha, e foi ao lugar que Deus determinara oferecer o seu filho em sacrifício. Só que Deus não iria permitir, obviamente. Era uma prova. Deus estava provando o coração de Abraão para ver aonde estava o coração dele. E chegando lá, tudo pronto para o holocausto, deitou o seu filho amarrado sobre a lenha, e quando ele levantou a faca para matar o seu filho, o Senhor Jesus apareceu ali diante deles e falou: Abraão, não faça isso. Não faça isso. Porque vejo agora que você é um homem de fé. Meus amados irmãos, Abraão é um exemplo que nos ensina a importância de entregarmos tudo a Deus e confiarmos plenamente nele. Irmãos, muitas vezes em nossas vidas nós pedimos algo para Deus e Deus nos dá. Só que nós não entendemos que aquilo que Deus nos dá não pertence a nós, mas pertence a Ele. E muitas vezes nós temos aquele sentimento de posse: é meu marido, minha esposa, meu filho. E muitas vezes criamos nossa família, trabalhamos com a nossa família, criando os nossos filhos muitas vezes para nós e não para Deus. Mas o exemplo de Abraão nos mostra que nós precisamos entregar tudo que é mais precioso para nós
para Ele. Seu marido não é seu, ele é do Senhor. Sua esposa não é sua, ela é do Senhor. Seus filhos não são de vocês, é do Senhor. Entregue-os para o Senhor. Entregue-os, irmãos, para Deus. Aqui nós temos duas aplicações. Nós precisamos, irmãos, entregar as nossas vidas, nosso casamento, nossos filhos para Deus. E a outra verdade, a outra aplicação, nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Confiando, podemos até dizer cegamente, apesar que Deus quer que nós entendamos os seus planos. Mas nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Deus havia prometido um filho, mas pediu agora. Mas Deus falou, olha, daquele filho eu vou fazer uma grande nação. Mas agora está pedindo um filho para ser sacrificado. Uai, Deus volta atrás nas suas promessas? Ele confiou na palavra de Deus, confiou no Senhor. E Deus o abençoou, porque ele mostrou que estava confiando no Senhor. Meus amados irmãos, nós como servos do Senhor, precisamos entender, irmãos, que os caminhos do Senhor sempre são o melhor caminho para trilharmos. O melhor lugar para se estar é na presença e na dependência de Deus. Confie no Senhor. Então nós vimos 3 exemplos. Qual foi o primeiro exemplo? Puxa na memória aí. O exemplo de Noé. O segundo exemplo, Jó. O terceiro exemplo, Abraão. E o quarto exemplo é o exemplo de Ló. Lembra que eu falei que ia dar 3 bons exemplos, mas agora eu quero dar um mau exemplo. E mais uma vez quero fazer uma observação. Se eu falar Jó, entendam que é o Ló, o sobrinho de Abraão aqui, tá? Tá bom, vamos lá. Gênesis 13. Abra sua Bíblia lá, nós já estamos encerrando. Último exemplo. Versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque seus bens eram muitos, de maneira que não podia habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre ti e entre meus pastores, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma situação interessante. Ló era sobrinho de Abraão. E Abraão foi o homem que Deus chamou para que através dele pudesse formar a nação de Israel, e através da nação de Israel, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, virá a este mundo para morrer por nós, para nos salvar na primeira vinda dele, e agora, na próxima vez que ele voltar ao mundo, ele vai vir para reinar sobre Jerusalém, sobre Israel. Mas, meus amados irmãos, Deus abençoou muito a Abraão, mas também abençoou muito a Ló, a ponto dos dois não poderem viver juntos, de tanto gado que os dois tinham. A terra não suportava mais. Então Abraão chegou nele, estava tendo discussão, contenda. Então Abraão chegou nele e falou assim: Ló, olha, Deus tem abençoado tanto a mim quanto a você. A terra não suporta mais que os nossos gados estejam juntos. Está na hora de você seguir o seu caminho. Então, eu vou te dar a oportunidade, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então, escolhe para onde você vai
e ali faz a sua casa, a sua morada ali. Então, Ló, quando ele olhou, ele viu um lugar extraordinário. As campinas do Jordão, entre Sodoma e Gomorra. E então ele, pensando apenas nos benefícios materiais, decidiu ir para lá, estabelecer a sua casa ali. Mas havia um problema. Veja comigo o versículo 13. Ora, eram, diz alguém, maus os moradores, os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Ló escolheu um péssimo lugar para edificar a sua casa, onde o ambiente era terrível, um lugar que não era um bom lugar para ele criar os seus filhos, para ele edificar a sua casa. Mas ele tomou uma decisão pensando apenas nos benefícios financeiros, materiais, que aquele lugar poderia dar para ele. Ele foi para lá. Ele não consultou a Deus. Talvez se ele tivesse perguntado para Deus, chegado a Abraão e falar assim, Abraão, conversa com o Senhor, com Deus, e pergunta para Ele qual é o melhor lugar para que eu possa ir. Porque eu sei que Deus deu toda essa terra para você. Então, pergunta para Ele qual é o melhor lugar para mim edificar a minha casa. Eu poderia ter feito isso. Poderia ou não poderia? Mas ele olhou apenas os benefícios financeiros que aquele lugar poderia lhe ajudar. Só que Deus, como Ele é misericordioso, deu um toquinho nele. Falou, filho, esse lugar não é bom. Acontece no capítulo 14 uma guerra estranha lá, entre os reis de Sodoma, de Gomorra e mais um tanto de rei lá. E eles vencem a batalha e levam Ló cativo. Ele e sua família, seus bens, leva tudo cativo para um reino mais distante lá. Então, Abraão tem até que fazer uma campanha militar, montar um pequeno exército para ir lá salvar Ló e traz de volta. Irmãos, eu creio sinceramente, no meu coração, era Deus mostrando para Ló, Ló, acorda. Esse lugar, se você continuar insistindo no seu erro, você vai perder tudo. Era a misericórdia de Deus, mas ele persistiu no erro. Até que Deus, então, decide trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. Decide destruir essas duas cidades de tão terríveis que elas eram. E então, na misericórdia de Deus, Deus manda 2 anjos para tirar Ló e sua família de lá. E na fuga, ele perde todos os bens. Lembra o que levou ele para Sodoma? A abundância de gado. Mas quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele perdeu tudo. Tudo. Mas ele não perdeu só bens materiais. Ele perdeu a sua esposa, que tinha o seu coração naquela cidade, o seu coração preso naquelas coisas materiais. E então, na fuga, Deus já falou, olha, não olhe para trás. Mas ela vai e olha para trás e ela se torna uma estátua de sal. Perde a esposa. Mas ele não perde só os bens materiais e a esposa. Ele também perde a integridade moral das suas filhas. Porque lá na frente, as duas, com sua mentalidade pervertida por aquele lugar, decidem se deitar com seu pai, engravidam, e as duas têm um filho do seu próprio pai, que esses 2 meninos, ou melhor, as descendências desses meninos, são uma pedra no sapato durante muitos anos para a nação de Israel. Porque um homem tomou uma decisão errada. Meus amados irmãos, o exemplo de Ló nos ensina sobre as consequências de nós negligenciarmos a Deus, negligenciarmos a vida espiritual nossa e de nossa família para focarmos apenas nas coisas materiais. Irmãos, a prioridade do salvo em Cristo, do crente em Cristo, tem que ser Deus, tem que ser o Senhor. E todas as decisões que tomamos têm que ser para a glória dEle e para a edificação do nosso lar. Sempre quando você for tomar uma decisão, você precisa perguntar, essa decisão vai ser para a glória de Deus?
Essa decisão vai me afastar de Deus? Vai me prejudicar ou não? Se isso vai me prejudicar, é melhor você dizer não. Porque, meus amados irmãos, apesar de aparentes benefícios financeiros, os prejuízos serão gigantescos. Deixe-me colocar da seguinte ilustração. Um certo dia, um homem crente recebeu uma tentadora proposta de emprego. Ele ganharia 5 vezes mais do que ele ganhava, porém, ele teria que ficar longe da sua família e da sua igreja, e voltar para casa apenas finais de semana. Ele buscou alguns finais de semana. Ele buscou orientação do seu pastor sobre isso, e seu pastor orientou dizendo: meu irmão, apesar dos aparentes benefícios financeiros para a sua família, os prejuízos espirituais serão terríveis. Se você realmente ama a Deus e a sua família, não vá. Fique e confie no Senhor. Aquele homem escutou o seu pastor e ele ficou. Ele recusou aquela proposta. Anos mais tarde, aquele mesmo homem que rejeitou aquela proposta foi chamado por Deus e foi ordenado ao ministério pastoral, se tornando pastor de uma pequena igreja batista. E hoje, esse homem sabe que se tivesse aceitado aquela proposta de emprego, hoje ele não estaria servindo a Deus com sua família no ministério, porque certamente ele não teria mais família. Consegue ver o engodo de Satanás aí, irmãos? Não é porque você recebe uma boa proposta que significa que há vontade de Deus. Talvez Deus está dando essa oportunidade de você mostrar a sua fé e dizer: não, eu vou escolher aquilo que vai edificar o meu lar e que vai me levar para mais perto de Deus. Então, nem toda proposta vem de Deus. E quando vier propostas em nossas vidas, meus irmãos, sempre o aproximar de Deus e o benefício espiritual do meu lar tem que ser minhas prioridades. E eu pergunto para você, qual é a sua prioridade hoje? Ganhar dinheiro? Ficar rico? Ou agradar a Deus acima de todas as coisas? Nós vimos 3 exemplos hoje. Vimos um exemplo de um homem que priorizou sua família e buscou alcançá-los para que todos pudessem entrar dentro da arca e serem salvos. Vimos um outro exemplo de um homem que priorizou a vida espiritual do seu lar. Era um sacerdote do lar. A prioridade dele era ver os seus filhos, a sua família, cada dia mais próximos de Deus. Vimos um outro exemplo de um homem que entregou tudo para Deus. Aquilo que era mais precioso, ele entregou para Deus, mostrando que nós precisamos fazer a mesma coisa. Amém, irmãos? Se queremos ser abençoados por Deus, se queremos desfrutar das benesses que Deus tem reservado para nós, meus amados irmãos, o melhor caminho é o caminho que nos aproxima em direção a Cristo, e não o contrário. Pois nós podemos ver no último exemplo de um homem que apenas priorizou coisas materiais e perdeu as suas maiores riquezas, que era a sua própria família. Que a partir de hoje, meus amados irmãos, nossas prioridades possam estar em Deus e nas coisas de Deus. Porque não compensa ganhar o mundo todo e perder a alma da nossa família. Não compensa ver os nossos filhos formados numa boa profissão, com estabilidade financeira, mas estarem indo para o inferno. Não compensa ver, irmãos, tomar decisões visando lucro e ver a nossa família cada dia mais indo para um buraco sem fim. Como eu falei, a maior riqueza de um marido tem que ser a sua esposa. E a maior riqueza da sua esposa tem que ser o seu marido.
A maior riqueza dos pais, e aqui os dois juntos, tem que ser os seus filhos. E a maior riqueza dos filhos tem que ser os seus pais. A família, juntos, numa unidade. Precisamos priorizar o nosso lar, para assim como Josué, possamos declarar: eu e minha casa, você tem servido ao seu Senhor? Ele tem sido sua prioridade? Se não, faça hoje essa decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.